Bom, pessoal, essa é a segunda parte da nossa aula de grandezas elétricas, em que eu vou falar um pouco sobre a grandeza resistência e também sobre potência elétrica. Então, no item 3, resistência, a gente vai colocar aqui a definição, e a gente sabe que ela é definida como sendo a oposição ao fluxo de elétrons. E a unidade de resistência é o ohm. O símbolo dessa unidade é a letra grega maiúscula ômega. Então, um elemento que possui uma resistência bem definida e que é usado no circuito elétrico por causa dessa resistência bem definida, é o elemento que a gente chama de resistor. Então, o resistor ele vai oferecer essa resistência ao fluxo de corrente e vai, portanto, limitar a corrente elétrica do circuito. Né? Se a gente vai entender depois que a corrente elétrica, um elemento, uma parte do circuito, ela vai depender da tensão naquele trecho, naquele elemento, a diferença de potencial, e também vai depender da resistência. A gente vai ver que isso é dado pela lei de Ohm. Então, o resistor, a principal utilidade dele nos circuitos em geral é limitar a corrente desse circuito, ok? Mas como que a gente constrói um resistor? Do que depende dessa resistência? Então, a resistência de um pedaço de material usado para fazer o componente, ela é dada pela resistividade do material, né? Então, vai depender se o material é de cobre, de metal, enfim. Claro, ele tem que deixar passar a corrente, né? Ele tem que conseguir conduzir corrente, né? Mas ele tem que apresentar essa resistência. Então, vai depender do Rho, que é a resistividade, tá? Aqui tá resistência, é a resistividade do material, que é uma característica dos materiais, ok? Essa medida aqui, uma medida uma característica, né, de oposição do material à própria ao próprio deslocamento dos elétrons livres, né? Na verdade, tem a ver com aquela quantidade de elétrons livres, a capacidade de liberar elétrons e de ter aquele mar de elétrons que a gente já viu que é necessário para que o material seja um melhor ou um pior condutor de eletricidade. Aqui a gente tem também o comprimento, então aqui eu coloquei dois fios, e se a gente compara esses dois fios, eles têm o mesmo comprimento L, né? Então a resistência também depende do comprimento L. Eles têm a mesma resistividade, é o mesmo material, mas aqui eles têm a área da seção reta, que é essa outra variável, que é a variável A área da seção reta, que é a área dessa, como se a gente estivesse fazendo um corte transversal aqui no fio, né? Então, é a área desse círculo. Se o fio é um cilindro, a gente faz esse corte, a gente vai ter um círculo. E a área desse círculo, ela também determina a resistência que esse pedaço de fio, esse pedaço de resistor vai apresentar. A gente vai ter uma aula só de resistência, e aí eu vou falar mais detalhadamente sobre o impacto de cada uma dessas variáveis o efeito da alteração dessas variáveis no valor da resistência do componente. Ok? Mas aqui é só para a gente já começar a conhecê-la. Conhecer o componente, conhecer a grandeza. Então, eu coloquei aqui algumas fotos, né, de resistores numa placa de circuito impresso. E essa é a cara do componente que a gente vai encontrar e que a gente vai usar nas nossas montagens, principalmente com esse objetivo de limitar a corrente do circuito, né, em cada trecho do circuito. E aí esse aqui é o componente real, né? A gente tem a foto dele aqui novamente. A gente vai aprender a ler esse código de cores para identificar o valor da resistência através desse código, que essa é a maneira que a gente usa, né? Ele não é a resistência, ela não vem escrita aqui no componente, ela é dada através desse código que nós vamos aprender. E toda vez que a gente for desenhar a resistência no nosso esquemático, né, do circuito, que é o nosso diagrama que vai representar o circuito elétrico, a gente vai usar um desses dois símbolos. O mais usado
por nós aqui no Brasil é o resistor, o símbolo americano, né? Que são esse zigue-zague aqui. Mas existe também a representação europeia, que é esse retângulo. E vocês podem encontrar também na bibliografia. Então, a gente vai aprender, né, que em vez de representar os elementos como eles são na realidade, a gente vai representar sempre através de símbolos. Então, aqui a gente tem um circuito com uma fonte, que eu não coloquei a chave, mas a gente poderia ter a chave aqui e a lâmpada. E aqui eu estou representando essa lâmpada por uma resistência. Então, a resistência ela pode ser um modelo para muitos equipamentos, inclusive, que a gente já conhece. Lâmpadas, chuveiros, ferro de passar roupa, ebulidor. Todos esses elementos, basicamente, têm uma resistência que está sendo ali, que está consumindo potência elétrica e está aquecendo alguma coisa, né? Então, a gente pode substituir esses elementos por uma resistência. Nesses elementos, de fato, a gente vai perceber aqui a conversão de energia elétrica em energia térmica ou luminosa, mas, né, isso sempre vai acontecer no resistor. A gente vai falar um pouquinho sobre efeito Joule mais adiante, né, na parte de potência, mas nos circuitos em geral a gente não tem o objetivo de que o resistor ele emita luz ou ele aqueça, né? Isso vai acontecer, mas esse não é a função do resistor principal. Tudo bem? Então a gente vai conhecer, aos poucos vocês vão se deparar com esse elemento nos nossos trabalhos, nas nossas simulações, nas nossas listas de exercício. Tudo bem? Então, a próxima grandeza é a potência. Eu vou aproveitar o trecho de um outro vídeo que eu já tinha gravado por aqui. Eu vou usar como referência o material, o PDF em que está essa teoria que eu disponibilizei. E aí vocês vão saber um pouco mais sobre potência elétrica também. Bom, vamos passar aqui para o item C. No item C, a gente faz uma reflexão sobre potência. Na verdade, a gente vai trabalhar com a definição de potência em um resistor, que é um elemento que absorve energia. Então, a gente vai trabalhar especificamente sobre a ideia de potência nesse resistor. A gente vai, então, entender o que significa que esse elemento absorve, dizer que esse elemento absorve potência. Para, então, lembrar um pouquinho sobre a potência no resistor, a gente vai lembrar do conceito na verdade, de um fenômeno que é o efeito Joule. Então, aqui, se a gente colocar no item D, potência, vamos entender que estamos falando sobre a potência associada a um resistor. Então, o que significa dizer que o resistor absorve potência? O que é o efeito Joule, para a gente começar essa revisão? O efeito Joule, como está bem descrito aqui, ele é um aquecimento que é resultado da passagem da corrente elétrica pelo elemento resistivo. Então, esse aquecimento ele é devido a diversas colisões internas ou dentro da estrutura do material, no caso o metal, o material que a gente estiver trabalhando. Então, esse efeito, esse deslocamento de corrente, ele produz calor. Então, produz aquecimento. Esse calor, essa energia térmica, ela é medida através dessa expressão. Então, a gente o calor produzido vai depender da quantidade, da intensidade da corrente, do valor da corrente ao quadrado, do valor da resistência e do valor da quantidade de tempo, da variável tempo também. Esse calor ele é dado em Joule e a gente tem aqui a descrição das variáveis. Por que serve isso? Onde que a gente usa o efeito Joule e onde que ele está na nossa vida? Então, a gente observa uma conversão de energia, uma energia elétrica fornecida pela fonte de tensão, nesse caso, sendo convertida em energia térmica, em calor. Então,
o resistor, o elemento resistivo, ele tem essa propriedade. Às vezes a gente não consegue sentir o aquecimento quando a gente está trabalhando com resistor no laboratório ou em outra aplicação, mas esse aquecimento ele sempre ocorre. Então a gente vê aqui que se tem corrente, tem resistência e dentro de um intervalo de tempo a gente vai ter uma quantidade de calor em joules sendo produzido. Bom, o que tem a ver então calor com potência? Como que a gente vai ligar isso tudo? Então, isso aqui é a medida da energia térmica que a gente está produzindo através desse efeito. Energia se relaciona à potência através da variável tempo. Então, por definição, a potência é uma medida da energia que está sendo consumida ou produzida, dependendo do elemento, por unidade de tempo. Então, se o meu elemento está conduzindo, absorvendo X quilojoules num determinado tempo, num tempo T, eu posso encontrar a potência desse elemento, certo? Então, aí a gente tem que energia é potência vezes tempo. A energia das nossas... o nosso consumo de energia, como você já sabe, é dado é medido, é cobrado na unidade de quilowatt. Fazer melhor aqui nesse caso. Quilowatt vezes hora. Então, o quilowatt-hora é uma medida de energia. A potência, como vocês também já sabem, ela é medida, ela é mensurada utilizando a unidade watts. A gente usa kilowatts devido a quantidade de energia que a gente usa mesmo. Então, watts que a gente representa através do W.